Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos, um prazer estar aqui novamente. Não, isso aí não é do cabo. Bom, uh, nós vamos falar hoje então sobre implantes extraterrestres. Né? Uma questão fundamental, né? Quando surgiu a ufologia moderna, quando surgiu as abduções, principalmente, de pessoas, né? Muitos desses abduzidos voltavam com implantes extraterrestres e implantes físicos. Tem um pesquisador americano chamado Bud Robbins, né? Ele era um professor universitário, né? na área de psicologia, né? E ele começou, né, a receber alguns casos de abduções de pessoas que, né? E aí ele ficou intrigado porque o primeiro caso que ele pesquisou, ele estava numa viagem, né, nos Estados Unidos, na casa de parentes, e na região ele foi chamado para investigar um caso. Aí de repente do outro lado dos Estados Unidos, quando estava lá, um outro caso de investigação desse ponto, e era tudo igual, era tudo mesma rotina. Ele falou, mas que pode uma pessoa né, ter uma síndrome aqui, outra lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, chamada síndrome do abduzido, entendeu? E aí, ele começou a fazer um estudo muito profundo, né, sobre essas abduções de seres. E era engraçado que muitas pessoas nem sabiam que tinham sido abduzidas. Elas sonhavam, começavam a sonhar, ter sonhos repetitivos, começavam a ter... E ele estudou uma mulher, né? E ele escreveu um livro muito famoso chamado Intruders. Tá? E esse livro se transformou num filme também, chamado Intruders. Então esse filme ele vai mostrar o caso de uma moça, né, que tem um implante no nariz, enfiado no nariz. Né? Essa moça, ela tem sonhos repetitivos, tal, de uma coisa interessante, ela não consegue... Ela era casada, tal, né? Com o marido, né? A história é mais ou menos assim, é bem louca, né? E um belo dia, ela é abduzida e volta grávida. E ela não teve relações com o marido. E aí toda aquela desconfiança, todo aquele rolo, né? Aí é o que conta que no terceiro ou quarto mês, ela é abduzida de novo e o feto desaparece. E essa mesma moça, ela começou um dia a sangrar o nariz dela. Começou a sangrar o nariz dela. Ela morava numa cidadezinha do interior. Ela foi até o médico da cidade, o médico local. O médico examinou o nariz dela e olhou um objeto estranho, né? Numa certa posição, e o cara tirou. Ele achou muito esquisito, né? Tinha perninhas, parecia chip, sabe? Era um negócio meio orgânico, mas tinha umas perninhas assim. O cara colocou, mostrou para ela, isso aqui estava dentro daí, por acaso você colocou alguma coisa? Falou, não, nem sabia que estava só aí, né? Falou, estranho esse objeto aqui e tal. Ele guardou tal, aquilo lá, né? E mandou essa mulher ir para a cidade. Ele mandou, você vai em tal hospital, você vai assim, consultar tal médico especialista, que tem mais recursos, né? E, vai ter exame de imagem, tudo, para saber o que está acontecendo dentro do seu nariz, né? E ele ficou lá com o objeto, investigando o objeto. Esse objeto, depois de uns 3 dias, ele desintegrou, ele sumiu, desapareceu, desintegrou. Aí ela chega no hospital, na cidade grande lá, né? O médico tira a radiografia, faz exame de imagem, faz tudo. Daí vem o laudo e fala assim, poxa, eu gostaria muito de conhecer o médico que fez essas cirurgias em você, né? O cara fala, mas como o médico fez cirurgia em mim? Eu nunca fiz cirurgia nenhuma no nariz. Assim. Mas como não? Você tem 5 cirurgias aqui. E eu nunca vi uma técnica tão avançada e tão perfeita feita de cirurgia nessa região. A mulher ficou... Quem fez essas cirurgias? Né? Então esse é um caso famoso do Bud Robbins, né? Do livro dele, que está no filme. Pode colocar o filme Intruders, né? Segundo esse cara,
esse pesquisador americano, ele fala que tem mais de 5 milhões de pessoas no planeta que foram abduzidas e não sabem que foram abduzidas. Elas são abduzidas nas suas casas à noite enquanto dormem, são levadas para ambientes extraterrestres, passam por testes, exames profundos, são trazidas de volta e nem sequer se lembram do ocorrido. Você tem então no seu quarto à noite, não tem disco voador na jogada. Não tem disco voador, não tem nada. Né? Eles abrem um portal, entra, leva você pelo portal e boa. Tem um caso muito famoso aqui em Limeira que eu estudei, né? Durante todo o processo. Eu era muito jovem, eu estava no primeiro ano da Unicamp, 77. 76. E eu fui estudar o seu Wilson Fernandes. Você chegou a conhecer ele, já, Carlão? Wilson, o seu Wilson Fernandes? Também não, fazia os desenhos lá e tal. Era um médium, né, de centro espírita, kardecista, e ele foi abduzido de dentro do quarto da casa dele. Só de cueca, ele desapareceu só de cueca, os Gracies que levaram ele. Depois ele retornou da abdução e ele tinha contatos ainda telepáticos, contato com os ETs, e ele fazia uns desenhos maravilhosos, assim, sabe, com caneta esferográfica. Só que ele é totalmente analfabeto, ele não sabia nem escrever. E ele, depois que ele fazia, ele escrevia uma língua estranha, ele psicografava uma língua tudo perfeitinha, assim, tal, dos ETs. É muito interessante, muito engraçado. E depois eu passei, né, a fazer a mesma coisa. Né? Quando os Grays começaram a me treinar, é a mesma coisa. Escrevia aquelas letras diferentes, fazia aquelas psicografias com letras estranhas, né? Muito bem. Bom, então, teve um caso muito famoso no Chile, uma cidadezinha do interior do Chile, que também, cidade pequena, ninguém tinha muito... Aí começou a dar uma endemia, uma epidemia, quer dizer, de enxaqueca nas pessoas. Todo mundo da zona rural, tal, vinha reclamando de uma enxaqueca insuportável. E como começou a vir muita casa, ele falou, deve ser alguma infecção, algum vírus, alguma coisa que eu não estou conseguindo detectar. É muita gente, entupia o centro de saúde dele, o hospitalzinho dele, né? Você está me entendendo? E ele, quando ele tirava algumas radiografias, parecia coisas, pecinhas na cabeça das pessoas. Só que era algo assim que depois de 3, 4, 5 dias desaparecia a dor, as pessoas voltavam ao normal. Aí ele chamou um especialista da cidade grande, começou a levar pessoas para a cidade grande e detectaram e retiraram esses chips das pessoas. Né? Então foi bastante famoso esse caso no Chile. Né? Ok? Então, vamos entender o seguinte. Desde quando será, nesta humanidade, que os extraterrestres fazem intervenções tecnológicas nos seres humanos sem que ninguém saiba? Né? A pergunta é, por que os extraterrestres fazem e faziam essas intervenções tecnológicas e eles não faziam a mínima questão das pessoas saberem, ou ninguém saber? Bom, como eu sempre disse para vocês, a pergunta importante é que nós discutimos ontem, por que os ETs abduziam as pessoas? Se todo tipo de informação, todo tipo de trabalho que eles poderiam fazer com o ser humano, eles poderiam fazer totalmente invisível, sem ninguém saber de nada. Então tudo veio, o pacote, ele veio exatamente na mesma direção. Né? Então, por que abduziam? E por que dos implantes? Tá? Muito bem. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Na nossa cultura, eles abduzem desde a década de 50, ou seja, agora, visualmente falando. Com certeza abduzem a gente desde que... Né? Se você assistisse aquele seriado Taken, do Spielberg,
Desde os pilotos da Segunda Guerra Mundial, os caras abduziam. De dentro do avião. E botavam de volta de novo. E tem uma história muito engraçada. Você conseguiu abduzir o cara pilotando o avião e depois trazer ele de volta dentro do avião. É uma coisa muito louca. Os caras, né? Bom, esse seriado Taken do Spielberg, ele começa uma pessoa sendo abduzida desde a Primeira Guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, um piloto. E depois, ele não era abduzido uma vez, ele abduziu várias vezes. Depois, a filha dele era abduzida várias vezes também. Então, eles ficavam abduzindo gerações da família. Como se o ET estivesse manipulando alguma coisa e vendo de geração em geração. Você está entendendo? E é legal que a última geração é a menininha, né? Vocês não assistiram o Taken? Não assistiu? Taken é um seriado. É um seriado, são 10 capítulos. Né? Então eles vão, geração em geração, vão como se fosse aperfeiçoando, né? Misturando o gen humano com o gen extraterrestre, essa coisa. E o último da história, que está contando a história desde o começo, uma vozinha feminina, menina, é uma menina de 10 anos, que é a última da geração das abduções, sabe? Mas você vai ver o que essa menina faz. Você vai ver o poder que essa menina tem. Como se ela fosse um híbrido extraterrestre, sabe? Um híbrido humano extraterrestre. Tal é a simbiose. Então o seriado Taken é baseado na construção de híbridos humanos ETs. Tá? Mas você sabe que para nós isso não cola. Né? Para nós isso não cola. Por quê? Nós temos, a única coisa que importa é o espírito que está ali. O que você faz com o corpo, com a roupa, é outra história. Né? Nós temos uma visão completamente diferente de quem são os extraterrestres, porque nós sabemos quem somos nós. A discussão está aí. As ficções são montadas de uma forma totalmente maluca. Né? Muito bem. Então, por que os ETs abduziam? Nós chegamos à conclusão ontem, exatamente, que é pelo fato, né, de mostrarem-se para a humanidade. A humanidade precisava ter consciência da sua presença. Certo? E pelo mesmo fato, né, quando os ETs começaram a abduzir as pessoas e a colocar implantes, é pelo mesmo motivo. Né? Os ETs começaram a dar coisas concretas para a humanidade, para perceber que eles estavam ali. Olha que interessante. Que eles não eram inertes e que eles podiam, presta bem atenção, abduzir e manipular quem ele quisesse nesse planeta sem o mínimo consentimento da raça humana. Nós não tínhamos nenhum poder de contrabalancear isso.